volta com um oferecimento especial da DES, um fórum reunindo profissionais do mercado para a gente falar sobre a importância da nutrição, da alimentação na atividade física. Junto comigo, alguns convidados mais que especiais, alguns conhecidos de vocês, outro recém-chegado aqui, né? Abre aqui para o pessoal, Thaís. O Cláudio Sofredini, dá um oi para o pessoal. Claudinho, Glauci, tudo bem? Diva, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer um bate-papo para falar sobre mitos, verdades, mentiras, dúvidas, enfim. Então, são informações que são focadas justamente em trabalharmos a alimentação e atividade física. Vamos ver o que tem em relação uma com a outra, qual que é a importância que tem, enfim, algumas discussões. Para você participar diretamente, se liga que eu estou aqui com o meu iPad, está recebendo as informações direto aí das perguntas que você faz. Logo embaixo aqui do vídeo tem um campo para você inserir as informações. Então você insere sua pergunta, a gente recebe aqui, vai organizando e vai fazendo as perguntas de acordo com o que vocês vão postando, vão questionando. Então a Thaís está aqui também, né? Vocês não estão vendo ela, mas ela está ali atrás do computador. E esse bate-papo ele é para ser solto, mas a gente quer também trazer bastante relevância e conteúdo e discussão. E falando em discussão, tem 3 camaradas aqui que são bom mesmo de discussão. E a gente já vai abrir essa discussão falando sobre jejum, treinamento com jejum. Vamos ver, tem gente que fala, uma nutricionista falando sobre alimentação e os professores falando de treino, vamos ver o que vai sair. Eu queria saber de vocês, então, a relação entre jejum e treinamento. Como é que fica essa brincadeira? Queria ouvir primeiro a nutricionista convidada, né? É uma brincadeira gostosa, né? Na verdade, jejum e treinamento tem uma polêmica aí, né? A gente falar em polêmica. Depende do treinamento e depende do controle que se tem sobre esse treinamento para a gente falar o risco do jejum por exercício, né? Pessoas que estão buscando atividade física para a saúde, que estão ali fazendo um exercício com o objetivo de melhorar a condição física, mas não para alto desempenho, para performance, em geral não fazem isso de forma muito orientada e acompanhada. Então é um risco fazer isso em jejum, né? Principalmente se você está pensando em emagrecer, queimar gordura, fazer isso em jejum, fazer exercício em jejum é bom para queimar gordura. Depende, né? A gente não sabe a condição física que essa pessoa tem e os toques de substrato energético que ela tem. Esse depende, né? Perguntando até para os meninos, quando a gente fala sobre depende do jejum, depende da pessoa, depende da atividade física, depende do objetivo, quais são as variáveis que nós temos que interceder aí, de interpretar para falar se é um bom negócio ou não é um bom negócio o jejum? Bom, quer falar, Diego? Eu acho que o Paulo tem um ponto de vista, né? Eu tenho um ponto de vista assim, sobre o treinamento em jejum, que esse depende dela, abre um gancho um leque muito grande de opções. Quando você fala numa pessoa leiga ou num praticante de atividade física de academia, né, que não tem orientação profissional de um nutricionista, ou até mesmo de um médico, né, que como fisiculturistas, pessoas de alta performance, trabalham com médicos, com endocrinologista, com nutricionista, com personal trainer, ele tem um acompanhamento muito específico para poder fazer esse tipo de treinamento. Então, nesses casos específicos, ele tem um objetivo, né, ele tem um respaldo todo de um nutricionista, ele vai fazer uma pré-alimentação ou no dia anterior, ele vai estar hidratado, ele vai ter um objetivo para fazer isso. Uma pessoa leiga, acredito que o treinamento sem orientação, ele vai ser prejudicial à saúde se a pessoa treinar em jejum. Ok, e aí então quer dizer que jejum só recomendado para quem tiver acompanhamento. Então é disso que a gente está falando, o jejum acompanhamento é bacana. Então, bacana? Ah lá, começou. Eu não concordo que seria para recomendar o jejum. Sim. Ele é uma estratégia para algumas situações em que você objetivo um determinado resultado. Mas ele não é que resultado que a gente está falando propriamente? Na queima da gordura. Queima de gordura. Exatamente. Então, para queima de gordura, acompanhado é recomendado. Eu não diria que é recomendado, é utilizável. É utilizável, é um curso a mas mais, não é recomendável. utilização. É uma estratégia de trabalho, não quer dizer que isso tem que ser feito continuamente, né? Pode ser inserido na periodização do treinamento, isso pode ser inserido em determinadas épocas, né? Não quero muito me ater a fisiculturismo, a alta performance aqui, para a gente não ficar muito específico na conversa, mas existem determinadas épocas que o fisiculturista faz o pré-competição, onde ele faz uma dieta, onde ele faz uma preparação para perda de gordura específica,
E aí eu acho que entra esse caso desse tipo de treinamento. Eu acho que aqui é importante a gente frisar, pessoal, primeiro, quais são as características do jejum, porque as pessoas acham que é só o simples fato de amanhecer sem comer nada. E treinar Tá indiscriminadamente. E, na realidade, a gente tem um momento muito comum nas academias, que é o cara que toma café, não almoça ou mal almoça, mesmo que almoce meio-dia, e ele vai 8 horas treinar na academia, 8 horas, 9 horas da noite, Já está tá numa situação de jejum, tá? Então, eu acredito também que a discussão sobre o jejum depende muito da atividade que vai ser realizada. Porque não tem como a gente falar de jejum e não falar da atividade e falar também de vias energéticas. Exatamente. Então, normalmente uma pessoa de jejum, ela está numa situação possivelmente com um déficit até mesmo de glicose, de carboidrato, e ao invés do que muitos pensam que ele pode emagrecer, o jejum, dependendo da situação, pode até, além de não emagrecer, a gordura vai ficar lá, usar a proteína como fonte de Entra no energia. catabolismo proteico muscular, e aí o risco de lesão, se isso é feito repetidas vezes, é muito grande. E puxando um pouco o gancho, saindo um pouco do jejum e entrando na questão da queima de gordura aí, que veio à tona a questão do jejum, é possível a gente combinar as duas coisas? A queima de gordura mais aumento de massa muscular? Como fazer isso aí? É possível. Ela acontece simultaneamente, a gente pode dizer. Porque o trabalho muscular, né, professor? É um trabalho resistido com foco em aumento de massa muscular para gerar hipertrofia. Ponto. A gordura, ela é um substrato energético que ela vai ser mais utilizada predominantemente em atividades aeróbicas, só que acontece as duas coisas ao mesmo tempo, pode acontecer, assim como pode ser realizada apenas uma. Muitas pessoas, até a doutora me corrija aqui se eu estiver falando besteira, quando a pessoa faz apenas com foco em emagrecimento, ela faz apenas o jejum, né? Aliás, segue apenas uma dieta, sem fazer atividade física, alguns estudos mostram que 50% ela perde de massa magra. Exato. Né? Que e é acho interessante. que, Giovanni, você me permite fazer um comentário em cima disso? Existe uma questão assim, as pessoas chegam na academia e falam para o profissional de educação física, olha, eu quero trocar a gordura por músculo, isso não existe. Né? Você quer aumentar a tua massa muscular e você quer queimar a gordura. São duas coisas que acontecem em momentos diferentes, até porque a hipertrofia vem no repouso e a queimada da gordura vem durante o exercício. E segundo, que se ela combinar a estratégia de treinamento, que eu acho que é fundamental, com uma estratégia de dieta, eu não preciso reduzir tanta caloria para ela queimar gordura se ela tiver mais massa muscular, porque o metabolismo dela é maior. Então, é indicado ela aumentar a massa muscular, é o treino que faz isso na dieta. A dieta é suporte para o treino. E assim como eu consigo fazer ela queimar gordura no treino, eu reduzo as calorias da dieta. Mas só tem que ter claro o seguinte, não dá para fazer a maior queima de gordura simultaneamente ao maior ganho de massa, porque ganhar massa muscular depende de aumentar calorias, dá mais energia. E queimar gordura depende de diminuir caloria. Então, então a gente está falando sobre aumento de massa através de aumento de calorias, e aí vem a pergunta, de onde vem a caloria desse aumento? Então, o que eu tenho que inserir na minha dieta, o que eu tenho que considerar de ingesta, de quanto em quanto tempo, em que período, então, como que é a referência entre que tipo de ingesta eu tenho que ter e quando eu tenho que ter essa ingesta? Fantástica a tua pergunta, porque assim, a pessoa tem que ter energia para o treino e substrato para recuperação pós-treino, que é onde acontece a síntese proteica, predominantemente no pós-treino. Então, energia para o treino em geral é carboidrato, né, e de diferentes formas. Eu posso trabalhar índice glicêmico desse carboidrato, posso trabalhar forma, posso trabalhar volume. Dependendo do treino que se faz, da duração desse treino, até durante o treino eu ofereço carboidrato, eu tenho aí como recursos alguns suplementos ou até alimentos e bebidas. E no pós-treino, carboidrato com proteína. E ao longo do dia distribuir uma dieta equilibrada. Quer dizer, essa combinação com o treino, eu costumo brincar muito com os meus pacientes, que eles falam, mas eu preciso tomar tal suplemento para aumentar a massa muscular. Não, o que aumenta a massa muscular é treino. Sem esforço, você pode tomar até esteroide, você não vai fazer massa muscular se não treinar. A dieta dá todo um suporte. Se a gente aprender isso e conscientizar os nossos clientes disso, a gente tem excelentes resultados. Né? É um casamento perfeito, o profissional de educação física com o nutricionista, combinando suas terapêuticas em cima do resultado do cliente. Em cima desse tema de emagrecimento, de ganho de massa muscular, de tipo de treinamento, não existe uma conta específica, não existe uma fórmula de bolo, não existe. Cada pessoa tem uma individualidade, né?
você saber qual que é o estímulo que a pessoa precisa, né? Na literatura você tem lá de 6 a 12 movimentos, você tem hipertrofia. Só que isso vai flutuar. Existem pessoas que tendo um treino mais intenso, ele vai ter uma hipertrofia maior. Tem pessoas que tendo um treino mais volumoso, vai ter uma hipertrofia maior, né? E isso também vai depender do tipo de substrato. Não adianta eu ir lá fazer um treino de hipertrofia e não ingerir a quantidade de proteína suficiente para me ter essa hipertrofia, né? Então, o casamento de treinamento e nutrição é perfeito mesmo. Quando a gente fala sobre esse casamento, né, da nutrição e o exercício, então a busca insana nas academias, de modo geral, é ficar mais forte e emagrecer. Existe uma relação direta entre a pessoa ter a continuidade, né, desse exercício de acordo com o resultado ir aparecendo. Algumas vertentes estimulam estratégias impactantes logo no início para você ter um resultado imediato, né, até mesmo com a desidratação, que apresenta um resultado que é notório, né? Só né? que ele atua num processo motivacional e não num processo fisiológico no que diz respeito. Tá mascarando. Tá mascarando, mas é uma máscara que mexe na pessoa. A curto prazo, a pessoa tem um resultado melhor. Como que vocês enxergam aí essa percepção? Qual é a percepção de vocês sobre esse tipo de estratégia? Então, utilizar métodos, né, para gerar uma motivação imediata para garantir a continuidade do exercício. Assim, nesses casos, até falando de substâncias ilícitas e tudo que as pessoas usam nas academias, o corpo ele tem uma programação básica, né? Se você aguenta 10 quilos e você treina com 10 quilos, ele vai tentar se reformular ou gerar essa tipo de hipertrofia para poder aguentar 11 quilos, para ele ficar sempre com uma sobra, né? Com um restante ali. Quando você toma um certo tipo de substâncias ou qualquer estratégia que seja muito agressiva para o corpo, ele tende a se modificar. Então, essa estratégia logo não vai funcionar mais, né? Então, eu acredito que dieta muito extrema ou tipo de treinamento muito extremo também, a curto prazo você pode ter um resultado, mas a longo prazo você vai ter um problema maior, né? Que você faz uma dieta extrema, você emagrece, mas logo o corpo se adapta e você acaba engordando até o dobro do que você... É interessante também o seguinte, a gente tem que entrar na linha até falando de uma característica mais macro, falando de comportamento. Comportamento, porque motivação intrínseca, né? É a lei da causa e efeito. Exatamente. Porque, pensa bem, imagina que eu fico maluco, saio por aí descalço, sem camisa, chupando gelo todo dia. O que vai acontecer comigo, doutor? Vai ficar doente. Ficar doente. Ficar doente. Aí eu vou lá no médico, o médico fala o quê? Ó, toma aqui esse comprimido aqui, ó. Toma aqui, vai lá. E eu tomo um comprimido, certo? Só que eu ainda continuo todo dia descalço, sem camisa, chupando gelo. O que vai acontecer? Vai sarar? Não vai. Então, pessoal, você que é um praticante de atividade física, você que quer melhorar a sua qualidade de vida, que quer ter resultados, pense sempre em tratar a causa do problema. Isso exige mudança de hábitos, só que essas mudanças não podem ser radical. Você tem que mudar de forma fragmentada, de forma organizada. É importante ter acesso a alguns indicadores, principalmente, né? Uma avaliação da composição corporal, quando se fala em gordura e massa magra, é muito importante para você poder ter sucesso aí no seu treino. Eu acho que dentro dessa questão, a gente tem que pensar no seguinte: o imediatismo leva a erros que não se sustentam e que oferecem riscos. Então, a gente não pode deixar de conscientizar, e aí pensando no profissional que está vendo a gente conversar aqui, o profissional de educação física, o profissional de nutrição, que tem que orientar o teu cliente de controlar essa ansiedade pelo imediatismo para ter um resultado efetivo. E a conscientização faz parte do processo de motivação, ela não é a única. Mas motivação tem N aspectos envolvidos, são intrínsecos, ninguém enfia na sua cabeça para ter que fazer. Mas o nosso papel como profissional é conscientizar, né? E não se render ao imediatismo. Às vezes a gente quer agradar o cliente, prender o cliente, a gente prende ele também de forma imediata e não a longo prazo. Então, olha só, a gente tem uma pergunta aqui que tem a ver com, ilustra o como enxerga o mercado, né? Então, é um estudante lá de Arapirina, Pernambuco. Né? Um abraço pro pessoal de Pernambuco. E ele pergunta sobre a questão dos abdominais, né? Para aparecer o tanquinho.
Então, quem tem mais resposta? Quem tem mais resultado? Aquele camarada que faz 300 abdominais por dia ou que faz com carga, né? séries com carga. Né? Então, se a nossa cabeça, como profissional, ainda é nebuloso essas informações, como é que fica essa questão da conscientização? Então, não é nenhuma questão sobre a pergunta, o que é melhor, o que é pior. Né? Tem muito a ver com a metodologia de treinamento que você está utilizando. Mas como é nebuloso esse assunto. Então, eu quero fazer aparecer a musculatura, eu tenho que treinar mais. Então, aí que entra talvez a questão da gordura, perder aquela gordura. A questão da importância, a questão da importância. E aí, voltando à questão da adaptação física, né? Adaptação física, como que vocês enxergam a questão da adaptação física em relação a exercícios e também em relação à alimentação? Na alimentação, funciona da mesma forma que a adaptação física? Não. As respostas variam muito até de nutriente para nutriente, né? Para você sofrer um processo de adaptação, por exemplo, até para hipertrofia, o iniciante, ele responde diferente do que o indivíduo treinado, né? Exato. Então, Claro. assim, e quanto mais treinado, menor a resposta que você obtém com mais estímulo. Na dieta, a gente tem isso diferente para cada tipo de nutriente, dependendo do que você quer. E, então, assim, um comentário do Cláudio que é muito importante: existem respostas diferentes de um organismo para o outro. E o mesmo estímulo vai provocar reações específicas em cada organismo. Então, cabe ao profissional entender e conhecer melhor o teu cliente e avaliá-lo. Então, para isso que existe uma boa avaliação física, uma boa avaliação nutricional, uma boa avaliação e acompanhamento. Que o profissional da educação física faz isso muito bem, principalmente o personal, né? Ele acompanha diariamente. O nutricionista às vezes fica mais distante, porque o nutricionista prescreve a dieta, ele acompanha quinzenalmente ou mensalmente, talvez em alguns casos, e não está ali do lado. Então, o meu melhor parceiro é justamente o profissional da educação física que está lá. Dia a dia, né? No dia a dia. Ele não está prescrevendo a dieta, mas ele está ali acompanhando, ele sabe o que eu prescrevi, a gente fala a mesma língua, ele me passa a planilha de treino, eu avalio essa planilha. Então, nesse sentido, com acompanhamento, eu consigo planejar, eu consigo mudar o rumo do que eu estou prescrevendo para adaptar para a necessidade dele para obter melhor resultado. E a prescrição ela é mútua, né? No que diz respeito a tanto a alimentação quanto os exercícios. E aí, quando a gente fala sobre suplementação, né? Saindo um pouco da gama só alimentação, né? Vamos falar um pouco da suplementação. Funciona, ajuda, é recomendada para todo mundo, não é recomendada para todo mundo. Para quem que eu indico, para quem que eu não indico, né? Ontem mesmo eu estava numa discussão com um amigo meu, ele falando que vai começar a tomar whey protein. Eu falei assim, para quê? Para aumentar a massa muscular. E você está treinando? Não. Ah, meu Deus. Ele vai aumentar o volume corporal dele. E aí, o que acontece então? Mas Então, não necessariamente a massa Vamos tentar magra. ser um pouco mais técnico no que diz respeito ao que acontece com a pessoa que suplementa sem ter a demanda do consumo energético dessa suplementação. Então, Pode falar. primeiro queria responder a pergunta do rapaz, eu esqueci o nome dele, desculpa, Abdômen. do abdômen. Para você aparecer o seu abdômen, os gominhos, né, os famosos gominhos, Marcos Batista. Marcos, para aparecer os gominhos aí na sua barriga ou no do seu cliente, ele tem que ter uma hipertrofia abdominal e ter baixo percentual de gordura, né? Que aí porque às vezes a pessoa tem hipertrofia abdominal, ela faz exercício com carga, né, específico para hipertrofia, mas ela tem uma capa de gordura na frente que não deixa aparecer os gominhos, e ela pode fazer força o tanto que for, que não vai aparecer. Ela vai ter que reduzir o percentual de gordura para poder aparecer os gominhos. A outra questão é... Sobre o whey protein, o consumo sem ter a demanda de uso, né? Certo. O corpo, ele trabalha de uma maneira apenas. Ele foi feito para guardar substrato energético, ou para acúmulo de energia, né, para sobrevivência. Como que funciona? Se você tiver um estímulo para você ter um acúmulo de energia em forma de proteína, o substrato que você ingerir, ele vai ser transformado em músculo, né? Se você não tem estímulo, se você não faz um treinamento resistido, um treinamento de força, não vai ter estímulo nenhum nessa parte muscular, então ela não vai ter hipertrofia. O que vai acontecer? O tecido adiposo vai ter hipertrofia, porque você está colocando o substrato para dentro. Isso é um processo complicado, né, da proteína se transformar em gordura, mas acontece. Então, o substrato que você vai ingerir, ou o suplemento que você vai ingerir para ter hipertrofia muscular, não vai acontecer. Você vai ter hipertrofia do tecido adiposo.
Então, no caso, vai engordar. Nesse contexto, a gente tem que olhar o que está compondo esse suplemento. Existem diferentes tipos de suplementos. Tem os hipercalóricos, tem os substitutos parciais de refeição, tem os hiperproteicos, que são estimuladores de síntese proteica muscular, tem os suplementos para hidratação. Então, existem gamas diferentes. A legislação preconiza e normatiza isso, embora concordemos ou não com a legislação da Anvisa, ela está aí e é para ser cumprida, né? Então, o que a gente pode prescrever, se for hipercalórico, ele consumido sem ter um aumento de demanda, ele vai aumentar calorias, portanto, todas as consequências de um aumento de calorias, como se aumentasse na dieta, aumenta no suplemento. O hiperproteico, idem, com um agravante. O hiperproteico ainda pode causar um estímulo metabólico maior para a sua degradação, aumenta a formação de metabólitos ácidos, e isso pode depurar um pouco de cálcio, perder cálcio na urina, sobrecarregar rim e fígado. Então, excesso de proteína desidrata também o excesso de proteína, porque para eliminar esse excesso você produz urina. Então, assim, aí, se você está pensando em tomar um termogênico, o excesso de cafeína causa N outros efeitos adversos, principalmente no tubo digestório. Então, cada suplemento tem seu benefício e seu risco. Os que são permitidos pela legislação são seguros, comprovadamente, senão não eram liberados. Consumidos de acordo com o estímulo que é dado, suprindo uma demanda aumentada, eles são excelentes. São indicados para quem treina e tem demanda aumentada, né? O Giba fala muito disso. Vamos pensar em saúde e qualidade de vida, né, Giba? E aí a ideia é, se ele tem uma indicação, o suplemento é uma excelente ferramenta. Agora, se ele não tem indicação, eu costumo comer comida que é muito mais saborosa, muito mais gostosa. Quando a pessoa começa a suplementar e ela para o processo de suplementação, como que fica a adaptação do corpo? Você precisa repor essa demanda calórica por conta desse suplemento, ou a pessoa desincha, ela diminui? Isso é muito interessante. Tem alguns suplementos que acabam retendo mais líquido. Vou dar o exemplo da creatina, por exemplo. Quando você para a creatina, é claro que você perde um pouco desse líquido. Mas você tem que aproveitar o intervalo de tempo que você está usando esse suplemento para dar suporte para o treino, que o profissional de educação física vai dar um up no treino para conseguir o resultado efetivo do treino. E aí, vou dar um exemplo da proteína, por exemplo. Você está aumentando a proteína porque você está fazendo hipertrofia, mas chega uma hora que você quer manter porque você está treinando agora a especificidade, depende da fase do ciclo, né? Mesociclo, macrociclo do teu treinamento, você vai mudando. Como você vai fazer o desmame de um suplemento? Substituindo pelos alimentos. Então, ele não pode simplesmente parar de tomar o suplemento e não fazer alteração na dieta. Então, eu estou diminuindo os suplementos de whey, mas eu vou aumentar uma proteína vegetal na dieta, colocar uma soja, colocar uma proteína animal. E aí eu vou conseguindo... A oferta de substrato tem que ser a mesma. Eu acho que até interessante, falando que existe hoje, na atualidade, no mundo fitness, vamos dizer assim, uma epidemia de suplemento, né? Então é importante, pessoal, você que está em casa, você que é um praticante, você que é um profissional que tem que orientar os teus alunos, os teus clientes. Suplemento, pela origem da palavra, é algo que tem que suplementar algo. E para suplementar esse algo tem que estar faltando, tá certo? Exato. Então, primeiro tem que passar por uma avaliação para ver se a sua dieta atual já não tem os nutrientes que são necessários para você manter suas condições vitais e para manter a sua atividade esportiva. Então, hoje, é muito comum o camarada vai se matricular na academia e já vai com um saco de suplemento embaixo do braço, tá certo? E eu tenho um exemplo claro disso, que a gente vê e orienta a fazer até mesmo o desmame, porque se você está fazendo o uso disso de forma errada, sem precisar, você vai perder o parâmetro do resultado. Será que o resultado veio por causa do treino, veio por causa da alimentação, veio por causa do suplemento? Aliás, nunca se começa um processo já com o suplemento e treino. Você precisa conhecer qual é a resposta biológica do indivíduo ao treino, para depois você incrementar isso. Se você não sabe qual é a resposta, você pode estar prescrevendo o treino errado porque você perdeu o parâmetro. Eu tenho um exemplo agora atual de um cliente novo que eu atendo, menino, moleque, 17 anos, molecada quer o quê, né? Ficar monstrinho, logo cedo. E o moleque já tomando 2, 3 suplementos, e na verdade eu orientei ele a fazer para tudo, tá certo? Fiz um acompanhamento com avaliação bem específica, uma composição corporal, e um mês de treino sem tomar nada, o menino aumentou 1,2 kg de massa magra. Tá certo? Sem desmame. Então, ou seja, as pessoas ficam se enganando, né? Aí a gente voltaria naquela discussão da causa e efeito. Mas, pessoal, começa a treinar, faz tudo certinho, 2, 3, 4, 5, até 6 meses. Depois, se você perceber que o resultado parou de acontecer ou não está acontecendo, aí sim, talvez,
procurando um bom profissional, você vai poder ter a orientação adequada se precisa ou não usar e quais são os... E aí, eu acho que tem um mito da proteína, que acho que é hors concurso, né? Na academia, todo mundo, whey protein, até idoso já tá tomando, porque meu neto toma, eu achei gostoso. O mito da proteína. O mito da proteína. Proteína, então, algo assim... Só reforçando aqui o pessoal, logo abaixo do vídeo, né, tô aqui com o pessoal profissionais da área de educação física, nutrição, Cláudio Fredini, o Givanildo Matias, são parceiros e profissionais que estão focados justamente em trazer informações relacionadas à atividade física e alimentação. Como transformar todo esse processo em uma coisa saudável e, claro, gerando o resultado que a gente espera junto à nossa vida, os nossos clientes, nossos alunos, enfim, todas as pessoas que nos rodeiam, né? E logo abaixo aqui do vídeo, você pode perceber que tem um campo para você mandar as perguntas. Tem pergunta aqui de São Paulo, Porto Alegre, Divinópolis, Santos, Sobral, Valinhos, Araripina, Niterói, Ribeirão Pires, Osasco, Palmital, Mato Grosso, Jundiaí, Ribeirão Pires, Natal, Lavras, Descalvado. E falando em Lavras, bacana. Tem uma nutricionista aqui, Helene, seja muito bem-vinda. Ela fala o seguinte: tem um paciente onde este está tendo dificuldades para reduzir o percentual de gordura corporal. Ele é disciplinado tanto na atividade física como no plano alimentar. Nutricionista, hein? Como devo proceder para o plano alimentar desse paciente? E tem muita coisa que pode estar acontecendo. Quais são as variáveis, né? Existem N variáveis. Aí você pode trabalhar o índice glicêmico dessa dieta, baixar um pouquinho para ver se você consegue acumular menos gordura. Você pode trabalhar os horários em que você está oferecendo os carboidratos, principalmente, em relação ao treino, para, se ele estiver disponível para o treino, mas não sobrar muito, né? Trabalhar a insulinemia só no horário em que você quer a síntese proteica e conversar melhor com o profissional da educação física que está atuando sobre esse indivíduo. Para cruzar, porque às vezes você está fazendo tudo direitinho na dieta, ele está fazendo tudo direitinho no treino, mas vocês não estão conversando. E às vezes o horário faz a diferença. Como, onde e por quê. Exatamente. Até o que eu já peguei caso assim, né, nesse caso específico, da pessoa tá fazendo o treino certinho, tá fazendo a dieta certinha e não consegue reduzir o percentual de gordura. Às vezes, o que aconteceu nesse caso, que eu peguei em muitos casos, a taxa de metabolismo basal dessa pessoa é baixa. Se ele trabalhar um pouco a hipertrofia e aumentar a taxa basal, ele vai conseguir reduzir o percentual de gordura, não imediato, mas a médio prazo, né? A médio prazo, porque para a hipertrofia você vai, impreterivelmente, você vai aumentar o percentual de gordura, né? Porque para ter hipertrofia você tem que estar sempre sobrando, sempre aumento de calorias. Então você vai aumentar o percentual de gordura e num segundo momento, a médio prazo, você vai ter a redução do percentual de gordura e aí sim você vai ter a tão famosa definição aí, né? Então tem que ter uma análise. Tem que ter uma análise. O momento em que a pessoa está. O momento que a pessoa e aí tem um está. questionamento, falando sobre momento e tempo, que o Cícero aqui, que é Descalvado, está perguntando, justamente sobre a questão da estratégia utilizada nos spas, né? Com uma baixa ingesta calórica, alta demanda de atividade física e o resultado rápido. Muito rápido. Muito rápido, né? Então, custas de quê? É justamente isso. Custo da saúde, catabolismo, o maior problema não é imediato. Porque imediato você fica no spa quanto? Uma semana? Não muito mais do que isso. Então, em uma semana se perde muita massa muscular. E como massa muscular pesa mais que gordura, você sobe na balança e fala, nossa, você nem perdeu medida, mas você perdeu peso. Mas como no spa eles não ficam medindo outra coisa que não peso, é só a balança, então você já perdeu peso. Só que quando você perde essa massa muscular, depois que você sai do spa, você tem ela menos para trabalhar no metabolismo, como o Cláudio falou. Então, o que acontece? Você tem menos metabolismo e um pouquinho que você come vai fazer um boom energético no teu organismo. E mais um detalhe, quando você come muito menos, pela estratégia de sobrevivência, que acho que combinando bem com o que o Cláudio falou também, nós somos biologicamente programados para guardar. Quando falta, você regula o carburador do seu carro, lembra aquele carro antigo que regulava o carburador? Para ele ficar menos gastão ou mais gastão. Quando você baixa muito a ingestão energética, você regula para baixo o teu metabolismo. Justamente para poupar. O organismo é programado para poupar. É por isso que a espécie humana sobreviveu. E aí o que acontece? Você fica um bom poupador, com menos massa muscular para gastar. Qualquer coisinha que você come quando você sai do espaço, você engorda em dobro. É o efeito sanfona. A pessoa não rende, o efeito sanfona. A pessoa não rende no trabalho, fica sonolenta.
Acho que é interessante aí a gente falar também que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda que, em termos de redução de peso, seja interessante você reduzir 1 quilo ao mês. Existe aí um consenso que está nessa margem aí, 1 quilo por mês. Por quê? Você tem a redução e já tem uma adaptação neural para o teu corpo entender que aquilo não faz mais parte do teu corpo, aquilo não te pertence mais, tá certo? Exato. Então, a gente acaba dando o quê? Um estímulo muito agressivo, que o organismo não consegue entender, gera todas essas complicações, tá? Então, eu particularmente não recomendo, porque o médio e longo prazo é efeito rebote, a gente vê aí na maioria dos casos, que as pessoas acabam se condicionando, ela vai de 6 em 6 meses, de ano em ano, para poder, né, ter aquele shapezinho que ela quer por 1 ou 2 semanas, um evento talvez. Mas não é recomendado. Uma hora essa conta vai ter que fechar e quem vai pagar, meu amigo, é a tua saúde. A densidade mineral óssea que perde quando fica isso não é uma coisa considerável, mas que é muito... Gente, a expectativa de vida hoje é de se viver mais de 75 anos no Brasil. Só que você viver isso tudo com uma massa óssea debilitada por várias vezes, repetidas vezes, você fazendo estratégias... você sobreviver com um rim que não vai funcionar muito bem porque você tomou excesso de suplemento e que não te fez nada na juventude, mas que a longo prazo pode prejudicar o funcionamento desse rim. Você consumir excesso de proteína animal ao longo da vida, teu fígado não vai mais metabolizar ela bem. Você esqueceu que a proteína vegetal também faz bem para a tua saúde porque ela agrega outros nutrientes. Então, assim, são estratégias imediatistas que é uma característica nessa geração que a gente vive hoje, o imediatismo. Quero ficar lindo amanhã. E isso é muito caro, só que as pessoas esquecem que os médicos não deixam mais a gente morrer tão fácil, né? A medicina prolonga a nossa vida, o problema é a qualidade dessa vida. Qualidade dessa... O Carlos Ferreira, de Natal, está falando sobre a questão de fonte de proteína. Né? Proteína vegetal, proteína animal, e ele está perguntando sobre a questão da soja como fonte de proteína. É recomendado, não é recomendado? Funciona ou não funciona? Qual que é a melhor forma de consumo? Qual que é a melhor adaptação? Depende de treino, enfim. Qual que é a percepção de vocês sobre essa questão de proteína vegetal animal versus proteína de soja? Ah, Carlos, obrigada pela pergunta, estava esperando. Acho que vocês já puderam perceber que eu sou uma defensora da proteína vegetal, né? Na verdade, eu sou defensora de tudo que tem que ter na dieta, que é gostoso, que dá satisfação e que contribui para oferecer para o organismo um aporte de nutrientes que ele precisa. Só fazendo um gancho, meu irmão é vegetariano, e aí a gente chama ele para almoço em família, né? E sempre surge a questão de alguém faz uma brincadeirinha, né? Você não vai se servir? Não, vai ser ele olha assim, as carnes, não, eu não como nada morto. Né? Para falar que não come carne, né? Não como nada morto. É justamente esse o princípio. Na verdade, gente, a proteína vegetal ela tem um papel fundamental para compor o mix de aminoácidos que tem que estar presente na dieta. Por quê? Existem proteínas vegetais que não são completas. A gente tem a lentilha, a gente tem até o próprio feijão, não é uma proteína completa, mas ele combinado com arroz, os aminoácidos que faltam num completa no outro. A única proteína vegetal que a gente pode considerar como completa é da soja. E a gente tem que pensar que não só o teor de aminoácidos que tem nela, mas a digestibilidade é muito boa dessa proteína, então o corpo aproveita bem. Com a vantagem de não ter excessos de metionina, excesso de alguns aminoácidos que produzem uma carga ácida no organismo. Então, o que acontece? Eu já consumi, o brasileiro habitualmente já valoriza a proteína animal por cultura, é cultural, por status histórico. Ainda quem treina sabe e tem a consciência de que essa proteína ainda é excelente para o aumento de massa muscular. E o que as pessoas acabam fazendo é negligenciar a vegetal em detrimento, né, dessa vegetal consumir muito animal. E, na verdade, ela faz parte do equilíbrio. Ela tem que estar presente nos alimentos para baixar um pouco essa carga ácida que é produzida pela proteína animal e que é estimulada quando se consome suplementos provenientes de whey ou de proteína animal. Eu preciso neutralizar essa acidose para não degradar cálcio ósseo, porque o cálcio funciona como um tampão para isso. Então, assim, eu degrado muito cálcio do osso quando eu consumo excesso de proteína animal. E quem treina precisa de quase o dobro de proteína do que quem não treina. Então ele precisa de mais. Então vamos colocar um pouquinho da vegetal, e de preferências que são mais completas, para baixar um pouco essa carga ácida, para manter inclusive a massa muscular no momento de catabolismo. E o que acontece quando eu tenho qual o termo que você utilizou sobre a parte óssea? Degradação. Depurar cálcio do osso, elimina na urina. Quando você aumenta e aí a o risco estomacal, que você tem, imagina, você está aumentando a tua massa muscular, está aumentando o peso, está aumentando a sobrecarga, está aumentando tudo e diminuindo a estrutura óssea. Exatamente. Isso é
ocorre um equilíbrio, né? Não é necessariamente dessa maneira. Quando você faz o treinamento resistido, você aumenta a densidade óssea. Pelo né? impacto, né? Pelo impacto, mas desde que você tenha substrato. Então, para ter aumento dessa densidade óssea, você também tem que ter um equilíbrio corporal. Quando você aumenta a acidez estomacal, principalmente com proteína animal, ou até mesmo uma bebida gaseificada, que aumenta a acidez estomacal, o cálcio serve como um tampão, né? Como ela disse, o cálcio ele serve para neutralizar essa acidez. Então, quando você ingere a proteína de soja, você não tem essa acidez. Então, você também ajuda no aumento de densidade óssea, né? Porque você não tem essa degradação para... Ele não sai do osso para fazer o tamponamento. Exatamente. Então, é um equilíbrio. E a proteína de soja, assim, acredito eu que no mix aí alimentar, entra como se fosse num mix de exercícios, né? Que a pessoa tem que fazer o treinamento resistido, o treinamento aeróbico, a pessoa tem que fazer variados tipos de treinamento para treinar várias capacidades corporais, né? Então, acho que a soja entra nessa alimentação também. Ingerir vários tipos de alimentos, né? Uma diversidade, eu acho que é melhor, né? Exato. Seria melhor inserir, sim, a proteína de soja, a proteína vegetal. A proteína animal ela é mais oxidante, podemos dizer assim. Nesse caso, do que a proteína de Não soja. seria oxidante, né? É que a degradação de alguns aminoácidos que são mais presentes nas proteínas animais do que nas vegetais produz uma carga ácida maior, que para depurar demanda que a gente tenha mais água, porque sai na urina, né? Então você desidrata mais, demanda que você tampone isso, às vezes você faz isso às custas de glutamina, então você desvia a via metabólica da glutamina, às vezes você faz isso às custas do cálcio, então você tem um custo metabólico muito alto. E se você está querendo fazer síntese proteica, você tem que diminuir esse custo metabólico. Então, vamos para a parte prática, né? Vamos traduzir isso aqui, como um amigo meu diz, em lulês, né? Vamos trazer para a realidade. Na prática, como que funciona? Eu como o que, quando e como o que, quando e qual tipo de treino tem que fazer para isso não acontecer. Então, a gente está falando sobre o consumo da proteína animal versus o consumo da proteína de soja. Quando faço qual momento de consumir as duas? Bom, eu vou citar o exemplo de um estudo é um clássico, os nutricionistas, acho que quem está de nutricionista assistindo deve conhecer, um estudo que mostra que, assim, você oferecer um teto de 20 gramas por porção de proteína pós-treino é o que você consegue melhor relação custo-benefício para a síntese proteica. Passou de 20 gramas na dose, você vai excretar isso na forma de metabólitos. Então, no pós-treino, não precisa de uma dose maior do que 20 gramas. Se combina essa proteína, de qualquer fonte, você pode pegar uma bebida com soja, por exemplo, um sanduíche que tenha queijo branco ou um iogurte que tenha alta digestibilidade, é uma proteína animal que contribui muito para essa síntese proteica e você já consegue uma dose de proteína muito próximo disso. Agora, ao longo do dia, vai depender da carga de treino e do objetivo do treino. Só para vocês terem uma ideia, um indivíduo não atleta, um fisicamente ativo saudável, que não treine mais do que 1 hora por dia, ele precisa de 0,8 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal. De que fonte? Mista. Quem treina para hipertrofia, os estudos mostram que 1,4, 1,8 até 2 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal produz um efeito de síntese muito mais importante, mais significativo. O que nós temos é que, além de 2 gramas, eu ainda consigo um estímulo bom para a síntese, mas eu já começo a ter efeitos deletérios, que seriam esses de acidose, que seria depurar cálcio, que seria... Então, assim, um fisiculturista talvez consuma muito mais que isso por quilo de peso corporal, mas se ele souber coordenar a dieta, não precisa de tanto. Mas é hábito, é cultural, a gente também não consegue tirar. Tem fisiculturistas que consomem 4,5, 5 gramas de proteína por quilo de peso. Se você pensar no indivíduo que pesa 110 quilos... Faz a conta, o rim do cara tá no limite, né? O rim dele tá gritando, mas aí ele não tá... que ele está vivo, mas veja, aí é performance, é alto rendimento, ele tem um acompanhamento com o profissional de educação física, um nutricionista, um endocrinologista, ele tem um acompanhamento. Ele é um atleta. Ele é um atleta e ele controla um risco. Diferente de eu sair falando para a população, a gente sai por aí comendo tanta proteína, né? Então tem que tomar esse cuidado e até para colocar uns alimentos de origem vegetal, principalmente as leguminosas, feijão, soja, lentilha, grão de bico, etc., são fontes de proteína e que tem bastante potássio. O potássio neutraliza muito essa carga ácida. Frutas, verduras e legumes não podem faltar numa dieta hiperproteica, porque frutas, verduras e legumes têm muito potássio
E esse potássio neutraliza essa carga. Então, aumentar a proteína é lindo. Só que as pessoas esquecem de aumentar junto os efeitos protetores que tem no potássio, que tem nos vegetais. Você só pensa numa vertente só, né? E a fibra, né? Acontece isso, a proteína é extremamente constipante. A fibra interfere muito no funcionamento intestinal. As pessoas deixam de comer fibra e de se hidratar. Aí o intestino para, só que é o intestino que absorve tudo. Se você não tiver integridade intestinal, até da flora de micro-organismos no intestino, você está comendo um monte de proteína e defecando dinheiro ali. Né? Gastando dinheiro à toa. Exato. Acontece muito nas academias aí, tá gastando dinheiro à toa, tá jogando dinheiro no mar. Porque a proteína é ótima. Não sou contra, adoro. Né? Se depender do caso, você prescrever um whey protein, o aluno sai feliz, você satisfez a ansiedade. Yes. Mas se não tiver Tem um tudo. placebo lá, É a mesma coisa do cara que você comentou, o rapaz que toma whey e não treina. Sim, é a mesma e aí, coisa. olhando para todo esse cenário que vocês estão traçando, né? Lembrando que a gente está aqui com o Claudio Sofredini, com a Glaucia, com o Givanildo. Estamos falando aqui sobre a importância da atividade física e alimentação, né, na vida das pessoas, enfim. E essa discussão é uma discussão extremamente saudável, porque levanta não só mitos, mas também levanta dúvidas, né? Então tem gente ainda aqui, ó, um monte de perguntas entrando. Cianorte, São Carlos, Jandira, Paraná, Tocantins, Itaberaba. Pô, legal. Né? Bastante tá no gente. Brasil todo aí. Né? E aí essas perguntas aqui depois vão ficar disponibilizadas para eles responderem, vamos fazer nessa mesma página que vocês estão, vamos deixar todas elas, as perguntas e as respostas, inclusive esse vídeo todo dessa discussão, você pode passar para as outras pessoas. Só para vocês saberem, nesse momento a gente já atingiu, nos últimos 30 minutos, 390 pessoas, 393, 394, né, que a gente já chama alguém acompanha. para chegar a 400. Tá, acompanha. Então, estamos indo para a nossa reta final aqui da nossa discussão. E aí, para começar a fechar, né, a nossa história aqui, eu queria de vocês essa percepção sobre a influência que essas discussões, a importância que elas têm na vida do profissional hoje, né? Porque esse profissional de hoje é o cara que entrega o serviço de atividade física para a população em geral. E se há essa demanda de vocês, né, que são profissionais que já estão há bastante tempo no mercado, que são reconhecidos e bem posicionados a respeito disso, se existe uma demanda desses profissionais questionando vocês, buscando informações com a preocupação de levar o melhor serviço para o cliente, né, para o aluno. Como vocês estão enxergando esse cenário? Eu tenho inúmeros questionamentos aí nas minhas páginas, aí nas redes sociais, até muita gente questionando sobre vários assuntos aí que eu acabei levantando. Um deles é esse, né, sobre prescrição de atividade física e nutrição junto. Eu acho que assim, os profissionais da área de educação física e nutrição, né, que é o caso que a gente está tratando aqui, acho que devem analisar caso a caso, né? Cada pessoa tem uma carga de vida diferente, né? A gente tem que não generalizar, não existe uma receita de bolo, a gente tem que analisar o quadro da pessoa em si, né? E tentar buscar parcerias, né? O profissional de educação física, ele trabalhar em conjunto com o nutricionista, em alguns casos até um psicólogo, né? Que tem pessoas que precisam de ajuda psicológica, e fazer trabalhar em conjunto, um trabalho multidisciplinar, acredito que seja a melhor estratégia para tratar qualquer caso. Muito legal. E aí, queria também a tua percepção, Glaucia, olhando um pouquinho mais do olhar da nutrição, saindo só da educação física, mas para a gente mostrar que essa área são áreas integradas, né? Um não vive sem o outro, se a gente tem como objetivo o melhor resultado do aluno, do cliente. Não, eu acho isso fundamental. Eu costumo brincar assim, que os meus melhores amigos são os professores de educação física, os profissionais de educação física, e eu trabalho muito bem com eles. Existia ainda, e ainda existe um pouco do ranço assim, nutricionista fica falando o que tem que treinar ou deixar de treinar, ou o professor de educação física fica falando que tem que comer, que não tem que comer. Gente, o meu maior aliado em acompanhar o resultado da dieta é o profissional de educação física, que ele está lá todo dia com o meu cliente. Mas eu preciso aprender a falar a língua dele. O que eu percebo dos profissionais que estão saindo hoje das universidades, eu trabalho em diferentes universidades, dando aulas há muitos anos, o que eu percebo é que ainda existe o corporativismo. E quando a gente aprender que a gente tem que buscar trabalhar junto, eu queria
Eu pago para ver um nutricionista que sai da faculdade e vai aprender o que é ciclo de treinamento, o que é prescrição de treinamento. Não é para ele prescrever. Mas ele não faz ideia do que é um mesociclo, um macrociclo para um atleta que vai ter um campeonato que vai participar em outubro. Ele está em janeiro e não sabe o que fazer na dieta. Ao mesmo tempo, eu pago para ver um educador físico que não vai correr atrás de uma informação, poxa, meu atleta não está rendendo, ele está tomando um monte de suplemento, eu não sei o que falar. Será que ele conhece o papel do potássio do alimento vegetal da metabolização da proteína com o probiótico que está no intestino? Você está entendendo? Então, o que me choca é as pessoas falarem com tanta propriedade de um assunto sem ter estudado. Então, vai estudar. E não que o nutricionista que estuda treinamento vai prescrever, e não que o educador físico lá que estuda nutrição vai prescrever. Mas se você não conhece, como é que você vai ajudar? Então vamos estudar, gente. Eu acho que tem muito profissional bom no mercado hoje. Esses momentos como que a gente está tendo agora, de falar com as pessoas de todas as regiões do Brasil aí, é para promover e suscitar a discussão e trazer as pessoas para estudarem. As empresas de suplementos, de produtos alimentícios, o portal da educação física que a gente está falando, todo mundo aqui, eles têm material técnico disponível, entre em contato com o saque do fabricante do produto e vai correr atrás da informação. Esse é o diferencial para quem quer trabalhar na área hoje e trabalhar em conjunto. Muito bom. E aí, Givanildo, da percepção? Eu acho que assim, um fórum muito interessante, parabéns aí pela iniciativa, porque acima de tudo a gente está falando de impacto social. Tá. Impacto social não tem como medir valores, né? É algo muito interessante porque a gente está falando para profissionais da nutrição, profissionais da educação física, e aqui fica claro que é importante a gente ter uma união, porque cada macaco não tem galho, mas tem um pedaço desse galho aí que os dois têm que trabalhar em conjunto, tá certo? Só que é importante ter estudo. As pessoas, elas são muito movidas. Até o professor mesmo, a gente vê, fala, tu tomou, mas por que você mandou o cara tomar? Não sei, todo mundo tá mandando tomar. Acho que é bom, né? Funciona. Então, a gente tem essa preocupação, e isso é importante, né? Porque bons e maus profissionais tem em todas as áreas, tá certo? Mas o cliente, o nosso aluno, seja lá como você quer chamar ele não é mais bobo. Ele quer saber o quê? Pagar um preço justo por um serviço ótimo. Então ele vai atrás disso. Se você não oferecer isso, e para oferecer isso você tem que estudar, ler artigo, busca informação, vai fazer curso de extensão, vai fazer curso de pós-graduação, tá? Vai estudar de alguma forma. A informação hoje, o acesso a ela é muito fácil e barato. Troca informação com os colegas. Brinca, discute e, acima de tudo, seja ético. Então, acho que a nossa discussão aqui é muito interessante, muito saudável. Acho que vai contribuir bastante com o pessoal. Eu tenho certeza também que tem muitos praticantes que não são profissionais, que estão assistindo aqui fora, acompanhando, interagindo. E espero que isso tenha mais vezes, né, para a gente discutir aqui mais assuntos, porque é muito válido. E parabéns aí ao Portal da Educação Física pela iniciativa também. Legal. Para a gente finalizar, né, primeiro agradecendo a presença de vocês, na verdade foi um prazer receber vocês aqui na nossa central. Tem 2 kits para serem sorteados. A gente não falou no início, mas ainda tem chance, né? Porque a gente vai fazer o sorteio quando as pessoas fizeram perguntas. Então tem uma lista aqui de gente aqui, tem pelo menos umas 60 pessoas que fizeram perguntas aqui, vão participar desse sorteio. O sorteio está aí? São kits. Os kits estão aí? Não. Tá, então vamos lá, são total de 37. Então, como eles não estão sabendo aqui, eu queria saber, fala um número, são 2 números, né? Glaucio, fala um número. 16. Então, o número 16 ganhou um dos kits. Número 16, Claudeci Moreira de Souza, Tabuleiro do Norte, Ceará. Uau! Esse kit vai voar, vai chegar longe. Esse frete grátis, tá, pessoal? Tem que retirar. Retirar pessoalmente. Tá, então, número 16 aí, então ganhou. E o segundo número? 7. Número 7, número cabalístico, né? Número da sorte. 7, ixi, também vai para longe. Arapirina, Pernambuco, Marcos Batista Nunes, muito bom. Então, estudante de educação física. Deve um mês. Ainda bem que o Correio chega lá. Patrocínio Correios. O próximo a gente vai fazer com patrocínio Correios. Patrocínio dos Correios para o próximo evento. Gente, obrigada. Eu queria saber, né, como encontrar vocês, né? O pessoal está perguntando aqui como eu falo com vocês, os contatos de cada um. Cláudio, como que a gente te encontra? O seu site? Pode me encontrar no Facebook mesmo, é Cláudio Sofredini, só tem eu no Facebook com esse nome. E pode ser por e-mail, sofredini7@gmail.com. E
Nutrição Exercício. Nutriçãoexercício.com. Nutriçãoexercício.com. Que agora, na verdade, pertence ao Givanildo Matias. Ah, né? é? A gente fez um bem bolado? Bem bolado aí, uma cor. Paga as coisas que ele deve. Tá vendo? Então mais uma forma de parceria aí, né? Então, Test Trainer e Nutrição Exercício. Bacana. Cláudio, como falamos com você? Bom, para me encontrar, entra no site www.primefitness.com.br ou manda um e-mail para mim, glaucia@primefitness.com.br. Legal. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui. O Giva, desculpa, já entrou na conversa. Calma, então corta aqui, né? Câmera edita. Aquele é o menorzinho da turma aqui, né? Então acaba ficando... Pessoal, para me encontrar, procura no Facebook, Givanildo Matias, tem uma page fan que eu divulgo também muitas matérias, muitos vídeos para você usar, para você praticar, tá? E tem o meu site que é www.testtrainer.com.br. E ao contrário do Cláudio, por incrível que pareça, tem o Givanildo Matias no Facebook. Se não tiver caraquinha assim com a camiseta azul, não é eu, tá? A camiseta azul, ele não troca. Agora sim. Bom, prazer tê-los aqui. Pessoal que ganhou os kits vão entrar em contato com vocês. Tem os telefones aqui, né? Ok, tá tudo certinho. E a gente divulga também no portal de Educação Física. Obrigado pela participação, obrigado apoio ADES, obrigado Cláudio, obrigado Glaucio, obrigado Giva. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, até pessoal. a próxima.